Olá a todos, aqui quem está falando é Alexandre Borges. Neste vídeo aqui eu vou desmontar um dos maiores mistérios do mundo paranormal. É um vídeo de 1987 que foi apresentado por um casal luxemburguês muito conhecido chamado Julius e a senhora Meg Hafschbach. Este vídeo é um grande enigma até hoje, ninguém conseguiu solucionar este mistério. É um vídeo que foi gravado na TV, alegadamente de uma vida após a morte, uma imagem de uma mulher que surge e sorri. É um vídeo muito curto, mas é um vídeo mundialmente conhecido. Até hoje ninguém conseguiu descobrir o que é este vídeo. É considerado por alguns uma das melhores provas de que existe vida após a morte e que essas imagens podem aparecer por experimentos na TV. Mas hoje, aqui, agora, eu vou mostrar a verdade sobre este vídeo. O que é, na verdade, essa imagem? Eu consegui descobrir este mistério, solucionar esse mistério desde 1987. Então veja o vídeo aí que eu fiz. Hoje o mistério termina. Vamos começar. Eu chamei esse vídeo de Aparição Paranormal de Hannah Buchbach, desvendando o mistério do mais icônico vídeo paranormal surgido na TV, de 1987. Aqui está o frame do alegado vídeo paranormal. Este vídeo foi obtido pelo casal de pesquisadores luxemburgueses chamado Julius Hafschbach e a senhora Meg Hafschbach. Eles disseram que obtiveram esse vídeo em 16 de janeiro de 1987. Então já tem tempo. Eu vou mostrar o vídeo, você vai ver, é um vídeo muito rápido. Eles colocaram a câmera em um tripé e filmaram a tela da TV. E eles disseram que apareceu essa imagem. Mas será que isso é verdade? Será que essa imagem é verdadeira? Você vê essas faixas também iluminadas e é algo muito estranho, né? É um vídeo que virou um ícone dessas pesquisas. Até hoje, essa imagem é um enigma, um mistério, um grande mistério que ninguém conseguiu descobrir o que é essa imagem. Mas eles disseram, esse casal luxemburguês disseram que quem aparece aqui, essa jovem, seria uma pesquisadora alemã chamada Hannah Buchbach, que faleceu com idade já idosa, faleceu em 1984 e, alegadamente, ela teria surgido numa imagem paranormal, numa vida após a morte, em 1987, numa tela da TV, né? Uma TV antiga, uma TV em preto e branco, então a tela fica essa tela azul. E surgiu essa mulher com uma idade mais jovem, né? Como ela faleceu já idosa, então ela faleceu aos 78 anos, porque isso tudo vem de uma história que eu não vou detalhar aqui, uma história longa, de um suposto planeta Marduk, de que as pessoas que faleceram aqui no planeta Terra, eles apareciam nesse tal planeta Marduk, numa vida após a morte, e elas podiam aparecer uma fisionomia jovem, né? Apesar dela estar falecido com a idade já idosa. Será que esse vídeo aqui é verdadeiro? Isso aqui é um grande mistério. Até hoje ninguém conseguiu descobrir isso aqui. Isso aqui é considerado por algumas das pessoas como uma das melhores provas de que existe vida após a morte. Então esse vídeo é muito rápido, vamos ver o vídeo. Você já deve ter visto esse vídeo em algum lugar, porque esse vídeo foi veiculado em TVs do mundo inteiro e ele é um ícone até hoje. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Olha, muito rápido, já passou, olha lá novamente. Então é somente isso. Você vê que ela faz um movimento com a cabeça. Esse aqui é um corte do experimento, né? Eles estão filmando a TV em um canal livre, não tem transmissão nenhuma, é o que eles contavam, e de repente a imagem surge e ela some. Então é uma imagem assim, com centésimos de segundo, muito rápida. Vamos ver novamente aqui a imagem. Olha, ela surge, vai surgindo, olha lá, e ela faz um movimento. Ela parece dizer algo, faz um movimento com a cabeça, parece dizer algo e começa a desaparecer e desaparece. Então a imagem, que é impressionante, porque ela é muito clara, olha lá. E tem também essas faixas aqui, ó, luminosas. O que será isso? Será que essa imagem é verdadeira? Será que isso aqui é uma imagem de uma vida após a morte? Então está aí, essa imagem que ela foi transmitida em várias TVs do mundo inteiro, aqui no Brasil também. Ela ficou muito conhecida, é um ícone dessas pesquisas. E essa imagem é um mistério até hoje. Mas hoje, aqui, depois de 36 anos, eu vou revelar o segredo dessa imagem. Eu vou desconstruir essa imagem e mostrar o que ela é de verdade. Ninguém nunca descobriu isso aqui, você não vai ver o que eu vou revelar aqui em lugar nenhum. Nenhum livro, nenhum site na internet, nenhuma revista, nada. Essa aqui é uma descoberta que eu fiz e até hoje é um enigma, mas hoje eu vou solucionar esse enigma e vou mostrar o que é essa imagem de verdade. Aqui eu fiz um corte exato somente da aparição, olha lá. Então, só a parte do rosto. Então você vê somente isso aí. Ela faz um movimento, agora nós vemos muito claramente, né? Tá em um loop eterno aqui. Você vê que ela movimenta os lábios
e ela parece dizer algo. E você vê que essas faixas iluminadas aqui, o que será isso? O que será isso aqui? Seria uma imagem de uma vida após a morte? Seria luzes de uma eternidade ou algo parecido? Que coisa misteriosa, né? Mas você vai ver que não é algo misterioso. Eu descobri também o que é isso aqui e o que é toda essa imagem. Quem é essa mulher? Eu descobri. E onde ela está? Será que ela está na vida após a morte? Eu descobri onde essa mulher está. O ambiente em que ela está aqui. Eu analisei toda essa imagem, parei muito tempo para analisar essa imagem e eu finalmente consegui descobrir. Então você vai conhecer a verdade sobre essa imagem 36 anos depois. Eu descobri isso aqui em abril de 2022 e só estou revelando agora em 2023, né? Porque eu continuei analisando outras imagens antes de apresentar essa imagem, a solução dela aqui. Na literatura sobre o assunto, sobre essa imagem, é descrito que o que ela fala aqui, vou mexer os lábios, seria a palavra Liebe, em alemão, que significa, traduzindo ao português, amor. Será que isso é verdade? Será que daria para ver apenas esse pequeno corte, nesse minúsculo corte, será que daria para identificar que ela estaria falando a palavra Liebe? Você vai ver o que eu descobri sobre isso e o que ela fala na verdade. O que ela está falando aí, eu consegui também descobrir. Vamos em frente. Então aqui em câmera lenta, apenas mais uma vez. Isso aqui é uma outra cópia. Olha lá. E atrás de várias cópias para ver se temos uma melhor qualidade ou não. Vamos ver novamente. Aqui tem câmera lenta. Então está lá a mulher, uma jovem, faz os movimentos claramente. E a imagem some. Aí está o casal luxemburguês, o senhor Julius e a senhora Meg Hachbar, de Luxemburgo, na comuna de Hesperange, fotografias da década de 90, aqui em 1992, por exemplo, essa. E este casal ele está desaparecido há mais de 2 décadas, né? Por volta lá do ano, mal do ano 2000, 2001, eles simplesmente saíram desse campo de pesquisa e nunca mais ninguém viu o ar da graça desses dois, né? Essa senhora hoje ela tem 76 anos, já são pessoas idosas e até onde se conhece, eles estão vivos e moram ainda em Luxemburgo, mas eles publicamente não divulgaram mais absolutamente nada, né? Tiveram um auge aí na década de 90, apresentando supostas imagens de vida após a morte e áudios muito claros. Pesquisadores que tinham contatos com eles não têm mais há mais de 2 décadas, eles estão sumidos, pelo menos publicamente, nunca mais apresentaram nada. Como essas imagens eram muito claras, nós vimos aqui um rosto de uma jovem, de uma mulher que faz um movimento, aquela imagem ganhou um grande impacto na época, e ninguém conseguiria obter aqueles tipos de imagem. Outros pesquisadores, né, que tentavam obter esses tipos de imagens por TV, de suposta vida após a morte, imagens paranormais pela TV, filmando a TV, ninguém nunca havia obtido imagem dessa qualidade, né, desse rosto. E essa aqui foi uma das primeiras imagens que eles disseram ter obtido. Eles começaram a gravar essas imagens, como eles contam, em 1986, ali pelo final, quase no meio do ano, para frente, outubro, por exemplo. Mas aí logo em janeiro teria surgido essa imagem da jovem que seria atribuída à pesquisadora Hannah Buchbeck, que faleceu idosa, mas apareceu jovem. Então isso aqui já foi um grande impacto na época, né? Essa imagem circulou o mundo inteiro. Mas aí o que acontece? Eles continuaram a obter outros tipos de imagens de uma qualidade muito grande e áudios também, e é claro, tudo isso caiu em uma suspeita, né? Por parte de muitas pessoas. Algumas pessoas acreditaram piamente, outras colocaram suspeita, então houve acusações de fraude e supostamente talvez eles tenham se desligado porque essas acusações de fraude foram pesando, nós não sabemos ao certo. Talvez essa seja a razão que eles tenham sumido, mas isso não se sabe ao certo, eles simplesmente desapareceram, não daram mais notícia, mas até onde se sabe, estão vivos. Aqui eu trouxe um exemplo para mostrar como eles gravavam essas imagens. A senhora Meg e o senhor Julius. É um recorte de uma reportagem, eu tirei o som, você vê já aqui a senhora Meg com a sua câmera, uma Philips, e colocando a fita VHS. A câmera está no tripé, ela vai filmar a tela de uma TV. Então veja aqui, eu já dei o play, apenas um corte de uma reportagem francesa. Olha lá o Julius mexendo no controle, olha lá a TV, olha lá a TV. Uma TV antiga, uma TV pequena, antiga, uma TV portátil. Então eles colocam ali um canal livre, basicamente isso. E filmam a tela da TV e as imagens aparecem. Né? Quer dizer, aparece uma imagem, aparece outra, uma imagem, todas as imagens muito curtas. Uma atrás da outra e aparecem. E essas imagens são anunciadas por supostos espíritos. Olha lá o Julius, né? E aí você vai filmando
Pronto, é somente um corte aqui e as imagens aparecem. Então, a maioria dessas imagens muito curtas, essa no caso aqui, muitíssimo curto, né? Essas que estamos analisando, dessa jovem que aparece, que virou um ícone. Não é a gravação do dia em que apareceu a Hannah Buchbeck. Isso aqui é uma gravação de 24 de setembro de 1988, que apareceu outra imagem que não interessa aqui no nosso momento. E aqui uma fotografia da TV, né? Porque a marca da TV já é conhecida na literatura, chamada marca Universo. Mas o modelo, eu descobri que era esse aqui, SK993. Então aqui uma fotografia que eu retirei de sites de produtos antigos. Você vê que é uma TV antiga, portátil, você vê que é a mesma, olha lá. Comparando aqui com o vídeo, é a mesma TV, tem apenas essa diferença aqui do CET, porque isso aqui é o nome do grupo que eles criaram. Isso aqui significa Círculo de Estudos da Transcomunicação, escrito em francês, né? Que é o grupo que eles criaram em 1986. É assim que eles faziam essa filmagem. Então é uma filmagem que é diferente, é bem diferente daquele conhecido método do pioneiro Schreiber, o alemão, né? Que ele fazia um sistema de retroalimentação. Aqui é bem diferente, não exatamente isso. Ele apenas filmava a tela da TV e basicamente é isso. E eles diziam receber essas imagens porque essas imagens também eram anunciadas pelos supostos espíritos superiores que anunciavam essas imagens. Essas são fotografias da pesquisadora alemã Hannah Buchbeck, que faleceu em 1984. Mas aqui as fotografias não estão em muita boa qualidade, é o que está disponível na literatura, então você vê ela já com idade idosa, né? Ela foi uma pioneira dessas pesquisas de fenômeno de voz eletrônica, ela foi uma das fundadoras dessa associação aqui, a Associação Alemã para Pesquisa em Transcomunicação, chamada VTF, que antigamente tinha um nome também de Associação para a Pesquisa de Vozes em Fita. Essa associação foi criada na década de 70 e existe, está nativa até hoje. Eu não consegui encontrar na literatura, não encontrei em lugar nenhum, eu nunca vi essa imagem dela jovem, para que nós pudéssemos fazer a comparação daquele rosto que aparece numa alegada vida paranormal com ela jovem. Isso não está disponível em lugar nenhum, eu não encontrei essas imagens, apenas imagens dela idosa. Então você vê aí, esta mulher teria surgido na tela da TV em 1987, ou seja, 3 anos depois. Será que isso é verdade? É isso que contava esse casal do Chabuguês, é isso que está descrito até hoje, 36 anos depois. Essa imagem é atribuída à aparição dela, à volta que ela se mostra pela TV. Aqui o livro em alemão que abriu essas pesquisas desse casal do Chabuguês. É um livro que foi escrito pelo parapsicólogo suíço, Theo Locker, já falecido em 2010. E você vê aqui a edição original em alemão de 1989. E uma boa parte do livro, praticamente todo, é sobre as pesquisas desse casal do Chabuguês, a Meg e o Julius. Essa edição em inglês, por exemplo, que foi traduzida em algumas línguas, uma edição de 1997, descrevendo as experiências tanto em áudio como em vídeo, a todos alegadamente paranormais de uma vida após a morte. Então você vê que na capa está a imagem, aquela imagem que virou um ícone, né? Aqui você vê também na edição em alemão, você vê essas duas imagens aqui, que seriam 2 outros vídeos paranormais que eu não vou tratar aqui. Eu fiz um vídeo específico para cada uma delas, então eu também consegui descobrir essas 2 imagens que também viraram um ícone, tiveram um grande impacto na época, dessa jovem que manda um beijo, ela está aqui de uma roupa molhada, ela sai do que seria o chamado Rio da Eternidade, e também deste outro casal aqui de mãos dadas. Imagens também ganharam um grande impacto, mas eu também descobri o que são essas imagens. Eu fiz 2 vídeos para cada uma delas, então veja os vídeos que eu fiz solucionando esse mistério também. Este é o livro da edição brasileira, foi publicado aqui em 1992, você já vê aqui com o Theo Locker, o autor, a Meg Raspo, a autora. Aqui no Brasil saiu como Transcomunicação, a comunicação com além por meios técnicos. Então você vê que na capa há justamente a imagem icônica, né, atribuída a Hannah Buchbeck. E aqui na página 124 dessa edição que eu tenho, você vê aqui na legenda, está descrito: a falecida pesquisadora de vozes em fita Hannah Buchbeck, agora parecendo mais jovem. Então há uma descrição desses experimentos e tal, e esse livro também ficou muito conhecido. Este é o boletim que foi editado pelo engenheiro eletrônico americano George Mick, já falecido em 1999, desde logo 1987, aqui é o volume 5, número 2 de 87, editado pela Metascience Foundation, instituição que ele criou, chamado Horizontes Ilimitados, nome do boletim, Unlimited Horizons. Então ele já anuncia, já em 1987, ele já mostra essa imagem. Aqui não está em muita boa qualidade, para você ver. Tem outras edições também que ele anuncia essas descobertas, né? Quer dizer, essas gravações que criaram um grande impacto. E já menciona aqui também que foi identificado como a Hannah Buchbeck, que era uma pessoa que ele também conheceu, e como eu disse, isso foi transmitido nas TVs do mundo inteiro, passou aqui na Globo, na Bandeirantes e tudo mais. Mas hoje esse enigma termina aqui. Hoje é o fim do enigma. Vamos voltar lá no vídeo paranormal, porque agora eu vou revelar o segredo e solucionar o mistério 36 anos depois. Está aqui novamente o vídeo paranormal. Que coisa, né? Que coisa impressionante. Será impressionante? Não é impressionante. Essa imagem, ela tem uma solução. Ela tem uma solução. Vamos para outra cópia. Aqui está a imagem.
Que imagem impressionante, né? A imagem surge e o rosto da jovem aparece, ela aparece falar alguma coisa. Que imagem impressionante, né? Será impressionante mesmo? Será que isso é verdade? Será que é Hannah Buchbeck? Será que isso é uma imagem da vida após a morte? Será que essa imagem é, como diz algumas pessoas, um grande número de pessoas, de que essa imagem é uma das melhores provas da vida após a morte? Agora vou revelar o segredo que ninguém nunca contou. Ninguém nunca conseguiu descobrir isso aqui. Isso é um mistério e agora eu vou revelar o segredo. O que você está vendo aí não é algo paranormal. Não é uma imagem de uma vida após a morte. Não. Essa imagem é uma gigantesca decepção. E é por isso que eu vou falar aqui, revelar e mostrar. Eu sei que algumas pessoas, espero que poucas, vão resistir a aceitar o que eu vou mostrar aqui, porque esse impacto da revelação será tão decepcionante que as pessoas não vão acreditar. Algumas delas não vão acreditar. Mas o que eu vou mostrar aqui é uma prova concreta. O que você está vendo aqui, esta mulher, agora a revelação. Esta mulher, e só isso já seria a prova. Esta mulher está viva até hoje. Está plenamente viva em pleno 2023. É claro que hoje ela já é uma mulher idosa, mas ela está viva. Esta imagem não é a Hannah Buchbeck, você não está vendo imagem da vida após a morte. A revelação do segredo. O que acontece é que essa imagem ela já foi divulgada antes de 1987. Essa imagem é de 1986, ou seja, essa imagem já havia sido veiculada no planeta em 1986 e até hoje ninguém conseguiu descobrir isso, mas eu consegui descobrir agora em 2022. Estou mostrando em 2023. O que você está vendo aqui é, na verdade, um filme. Veja só a decepção que é isso aqui. Quem você está vendo aí, esta mulher é a atriz do filme. É a atriz principal, a protagonista. Então você vai ver agora, eu vou mostrar na próxima tela a solução. Vou mostrar um frame, que é exatamente a imagem do filme. E você vai ver a solução do enigma 36 anos depois. Veja. Aí a solução. Esta é a atriz americana Linda Hamilton. Está aí o frame do filme. Exatamente a mesma imagem. Está aí solucionado o enigma desde 1987. E eu vou mostrar o filme todo em imagem. Nós vamos fazer a comparação. Não se preocupe. Nós vamos mostrar tudo aqui. Vou comparar tudo lado a lado. Nós vamos analisar ponto a ponto. Aqui está o frame inteiro da versão para passar em cinema. Então você já vê aqui essas faixas que na verdade são iluminações, são luzes. É uma cena do filme, deste filme aqui que eu vou dizer qual é. E está aí a atriz americana Linda Hamilton, que está viva até hoje. E é uma atriz mundialmente conhecida. Veja só a solução desse enigma. Varou décadas e mais décadas e ninguém conseguiu descobrir. Eu consegui descobrir agora e estou revelando e enterrando esse mistério. Aí está qual é o filme. É o filme King Kong. King Kong Lives, que é, em tradução, King Kong Vive, que foi lançado nos Estados Unidos em 19 de dezembro de 1986. Veja o quão ridículo e decepcionante é isso. É o filme do King Kong, né? Mas não é aquele filme, o primeiro King Kong. É que a volta do King Kong. O King Kong Vive. Então aqui onde está as capas do filme. Então você veja o que é aquela imagem, né? A imagem como sendo de 19 de dezembro de 1986, quase um mês depois aparece esse casal, o casal luxemburguês, o Sr. Julius e a Sra. Meg. Eles aparecem quase um mês depois do lançamento desse filme lá nos Estados Unidos e em alguns países também no mundo. Eles aparecem em 16 de janeiro de 1987, ou seja, não fechou nem um mês. Quase um mês depois eles aparecem com essa imagem, uma imagem que já foi veiculada no planeta. Então você veja de onde saiu essa imagem alegadamente paranormal, quão ridículo isso aqui é. Aqui como foi publicado no Brasil, né? Então aqui está a capa do VHS, a VHS dublado, né? Chamado de King Kong 2, ou também aqui como a volta de King Kong no Brasil. Agora, como esse casal luxemburguês obteve essa imagem do filme, né? Porque o filme havia sido acabado de lançar há menos de um mês antes, quase um mês. Como eles obtiveram essa imagem? É claro, porque quando o filme é lançado, isso, nós estamos olhando isso aqui na década de 80, o filme não vai direto para a TV, né? Ele sai e vai para o cinema.
lona, e depois ele ia para o VHS, que nós estamos vendo aqui, o VHS na versão em português do Brasil, e depois que ele ia para a TV. Hoje você já tem também alguns, já vão direto para DVD, outros já vão para streaming, mas isso, olhando na década de 80, ele não era tão rápido assim, né? Você saía primeiro no cinema, depois ele ia para o VHS, depois para a TV. Basicamente era isso. O que eu vejo aqui, na minha conclusão, eles não viram o filme, quer dizer, o filme na íntegra, porque o filme na íntegra ainda não estava passando na TV. E aí que eu concluo, eles obtiveram, esse casal luxemburguês, o senhor Jules e a senhora Meg, o trailer em que estava passando na TV. E eu vou mostrar aqui o trailer na sua edição em inglês. Mas espere, eu considero que isso não foi um equívoco. Eu considero que isso, na verdade, foi um trabalho fraudulento. Vamos em frente. Eu vou mostrar aqui o trailer, eu não vou dar um play no trailer todo, né, porque tem 1 minuto e pouco. Mas eu vou dar o play aqui no início e você já vai ver a imagem logo no início. Vamos lá. King Kong has returned. Olha aí a imagem. Pronto, já passou a imagem. E aí segue o trailer. Não vou passar aqui todo, mas você já viu a imagem. Isso aqui é o trailer oficial. O King Kong abre os olhos. E a imagem está aí. Então você vê que a imagem é maior, o original é maior. A atriz Linda Hamilton, olha lá. O King Kong abre os olhos e a imagem já passou. Olha lá, a imagem é maior. É claro, você está vendo que o filme é colorido. E lá no alegado vídeo paranormal, é claro, não tinha som. É por isso que esse vídeo, o alegado vídeo paranormal, não foi descoberto por ninguém. Também porque tinha camuflagens, camadas de camuflagem. Uma das camadas é retirar o som. Então você retirou o que era a atriz, a Linda Hamilton, falou aqui. E você tirou a cor, porque você filmou numa TV antiga. Aí deu aquela cor azul. E é claro, você cortou o filme. Você cortou ali em centésimos de segundo. E você vê que o original ele é maior. Porque se você filmasse um pouco mais, você ia o quê? Mostrar o King Kong. Então isso ia ser muito estranho se as pessoas vissem. Se essa filmagem ela fosse maior, as pessoas veriam, olha, isso aqui é falso, isso aqui é um filme que eu vi no cinema agora, um King Kong. Então o que foi feito apenas um corte da imagem, apenas um corte, olha lá, essa cena aqui no movimento. Não se preocupe que nós vamos comparar lado a lado, você vai ver que é exatamente a mesma cena. E aqui segue o tal do trailer, veja lá, não vou dar play aqui tudo. Olha lá o trailer e não tem mais nenhuma outra imagem. Um play aqui, agora só no finalzinho. King Kong lives. Está aí, este é o trailer que passou na TV. A imagem, na minha conclusão, saiu do trailer que estava sendo transmitido lá na Europa também, especialmente em Luxemburgo, né, que eles filmaram isso de Luxemburgo, e eles captaram, registraram essa imagem. Mas eu volto a repetir, eu não enxergo isso aqui como um equívoco. Isso aqui, na minha avaliação, é um trabalho fraudulento, porque essas imagens que esse casal obtinha, né, lá na década de 80, eles disseram que essas imagens foram anunciadas por supostos espíritos. Esse casal identificava essas imagens porque esses supostos espíritos superiores de um tal de técnica em alemão, que traduzindo seria técnico, ou em inglês seria technician. Esse tal de technician era um dos supostos espíritos superiores que dizia orientar esses trabalhos, enviar essas imagens. Havia também uma outra cientista chamada Suegen Salter, de um planeta chamado Veride, ou Varide em português, aportuguesando, esses supostos espíritos superiores que orientavam esses trabalhos de imagens, de áudio também. Isso aqui foi captado, camuflado, né? Porque você tirou o som para encobrir, não sabemos o que ela fala, mas eu vou mostrar aqui o que ela fala e que não é o que a literatura diz. E você também tirou a cor e você cortou o filme, então você não mostra o que vem antes e não mostra o que vem depois. Se mostrasse o que viesse antes, ia mostrar o King Kong abrindo os olhos, então daria todas as pistas. E se mostrasse mais depois, mais à frente, ia mostrar lá a cena do King Kong, olha lá, e depois isso aqui, o policial lá, não sei o que, depois o King Kong se lutando aqui e tal. Isso ficaria muito estranho, as pessoas iam identificar rapidamente. Então foi feito apenas um corte minúsculo, né? Então aqui está a cena exata, para você não ter dúvida nenhuma, é o mesmo movimento. Eu fiz um corte exato do que seria um filme paranormal, né? Repetindo em loop eterno.
Uma pausa aqui, então você vê que é a mesma imagem, vamos comparar também isso lado a lado. É o mesmo movimento da cabeça, o mesmo movimento dos lábios, a mesma mulher, é a mesma feição, a mesma paisagem ao fundo. Vamos comparar tudo isso e analisar essa imagem, a revelação desse segredo. Então aí está a comparação inicial. Então você vê no lado esquerdo o paranormal, entre aspas, e no direito o original, né? O filme, aqui a Linda Hamilton, o filme King Kong Lives. E aqui eu redimensionei. O que acontece também, camuflou essa imagem, além do que eu já citei. Mas o que dificultou também é que eu vejo que a imagem alegada paranormal, quando você compara agora com a original, o formato dela está um pouco achatado, né? Isso foi filmado numa TV, como eu disse, uma TV antiga, e o formato está um pouco achatado. Então dificulta um pouco você também identificar que essa mulher era a Linda Hamilton. Então o que eu fiz aqui, eu também redimensionei a imagem mesmo, mas é só o formato da imagem. Então eu redimensionei a imagem para ficar ali parecido com a do tal paranormal. Aqui eu coloquei os dois em preto e branco para nossa vista ficar uniforme e você já vê aí exatamente igual a do paranormal. Então você já vê a mesma imagem, mas eu vou comparar isso em movimento. Então aqui nessa primeira comparação eu coloquei exatamente o paranormal na esquerda, você já está entendendo, e o original na direita, e eu peguei a imagem que é do trailer, né, que foi transmitido na TV. Olha lá, aí já repetindo em looping, é a mesma imagem. Então é o mesmo movimento das bocas, o mesmo movimento do rosto, e exatamente a iluminação lá atrás, que são luzes. Então você vê exatamente a mesma coisa, é o mesmo movimento. Vamos dar um pause aqui. O que eu fiz aqui, eu redimensionei também. Eu também fiz uma pequena distorção de lente, né, no original. É exatamente o mesmo formato do rosto, a mesma boca, o mesmo nariz, as mesmas sombras de cá, a mesma expressão da boca. É o mesmo movimento. Eu vejo o cabelo aqui por cima, o cabelo aqui na franja por cima, o cabelão aqui do lado. Olha o cabelo grande aqui do lado. Aqui também. Você vê um pouco de iluminação aqui também tem, e você vê que como eu mostrei aqui antes no vídeo, tem um ator aqui, você vai ver isso melhor, há um outro ator aqui por trás, que aqui não aparece muito, que está no canto, já está obscurecido, né? Então você vê a mesma imagem, não tem dúvida nenhuma, e note somente que isso aqui é um reflexo, né? Isso aqui não faz parte da imagem original, esse reflexo também está em outras alegadas imagens paranormais. Então você vê essas listras aqui, nós já sabemos agora que são as luzes, isso aqui é na verdade o cenário do filme. Então aqui a próxima comparação é exatamente a mesma imagem. Olha lá, um movimento de vai e volta agora. Ficou mais fluido, dá para vermos melhor. Olha lá o movimento, é o mesmo movimento. É o mesmo movimento de cabeça. É o mesmo movimento dos lábios. Não tem dúvida nenhuma. Veja, o número de faixas aqui também é exatamente igual. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma pequena aqui, 7. Olha lá no original. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a mesma quantidade de faixas. E as faixas também são iguais. Porque essa imagem aqui, na verdade, a alegada paranormal está um pouco desfocada. Então, essas faixas aqui, entre uma e outra, elas parecem mais próximas uma da outra do que se você for olhar aqui no original. Essas do original parecem mais afastadas. Mas isso porque a imagem é diferente? Não. A explicação disso é o seguinte: essa gravação do alegado paranormal, ela está um pouco desfocada e ela está estourada no brilho, no branco. Quando você estoura isso no brilho, você desfoca essa imagem. Essas luzes, elas estouram o brilho dela, então elas ficam mais próximas. Na verdade, a imagem é a mesma. Se você olhar aqui, por exemplo, essa faixa está bem contínua. Você vê aqui a faixa contínua. Você olha nessa de cá, na segunda, você vê uma faixa aqui, uma divisão no meio, né? Aqui também você vê uma ruptura no meio. Essa você vê praticamente uma faixa contínua. Aqui também você vê uma faixa contínua. Essa você vê contínua, mas tem uma pequena diferençazinha aqui, se você notar melhor, né? E aqui você também vê uma pequena diferença. Essa não está muito exatamente igual, mas é porque está bem estourada. É isso que eu estou falando. Essa de cá você vê uma contínua aqui e aqui você vê uma falha, né? Aqui você vê contínua e você vê uma falha. Essa você vê duas, né? Duas e uma descontinuidade no meio. Aqui você vê duas e uma descontinuidade no meio, né? Porque na verdade são duas lâmpadas. Mas aqui, como ela está muito estourada, parece algo contínuo, entendeu? Então essa de cá pequena também está aqui pequena também. Então é exatamente a mesma imagem, não há dúvida nenhuma. Está aí comprovada a origem da imagem. Está aí a solução 36 anos depois. O que ninguém nunca descobriu, está aí solucionado esse enigma. Esta mulher é uma atriz, e a Linda Hamilton,
do filme King Kong Lives. Nesta outra comparação, eu utilizei uma outra cópia do alegado Vida Paranormal. Então aqui, o Paranormal na esquerda, o original na direita, e o original eu também coloquei um pouco mais de desfoque na imagem. Eu também fiz uma distorção da lente e redimensionei a imagem, quer dizer, achatei um pouco a imagem para ficar exatamente a do Paranormal. Quer dizer, eu fiz como se estivesse filmando um pouco de desfoque. Vamos ver aí, vai e volta, é exatamente a mesma imagem, olha lá, não tem dúvida nenhuma. Já repetindo tudo, está em looping, e você vê também algo, perceba aqui que as luzes se movimentam, né? Você vai ver aqui, vou dar um play novamente, perceba nessas luzes aqui, nessa faixa de cá, essa última, você perceba como ela vai se movimentar, olha lá, é o mesmo movimento, ó. É o mesmo movimento, mas como você vai ver mais à frente, não é as luzes que estão se movimentando, as luzes estão paradas lá no fundo, porque aqui é o cenário do filme, o King Kong Lives, isso aqui é um laboratório dela. Vamos para mais uma comparação. Aqui a mesma imagem, a mesma cena que eu fiz anteriormente, mas eu coloquei as duas em preto e branco, para a vista ficar uniforme e trabalhando em cima dessa outra cópia do Paranormal. Então você vê aí novamente mais uma comparação, é a mesma imagem, não tem dúvida nenhuma. Está aí solucionado o enigma. Aqui eu coloquei a imagem em câmera lenta. Então você vê aí em câmera lenta, sincronizei as duas imagens. Se não tiver exatamente sincronizado, é porque o erro foi meu. Mas está aí sincronizado, eu sincronizei o máximo que eu pude, mas está aí as duas imagens paradas lado a lado. Aqui mais uma comparação. Um vai e volta. O que eu fiz aqui é exatamente o que já tinha feito nas outras, além de que eu coloquei um desfoque no original, né? Distorci um pouco a lente, mas aqui eu acentuei o contraste. E também coloquei, como já disse, tinha feito antes, o redimensionamento na imagem. Então essa é a última comparação. Pessoalmente eu gostei da primeira comparação que eu fiz, vamos voltar lá rapidamente. Essa comparação aqui que eu mais gostei, né? Das comparações que eu fiz por cima dessa cópia de cá, do alegado Paranormal. Em cores, o segredo está revelado 36 anos depois, para o desespero de alguns e para a alegria de muitos outros. Agora você vai ver a cena original do filme, King Kong Lives, interpretada por Linda Hamilton, que ela faz o personagem Dra. Amy Franklin. Então você vai ver o que é, de onde foi retirado essa cena do filme que virou este vídeo paranormal, né? O vídeo de uma vida após a morte. E você vai ver, como eu havia dito, que na literatura descrito, que a Hannah Bushbeck no vídeo paranormal, através de especialistas de leitura de sinais, leitura para surdos-mudos, ela teria falado a palavra Liebe, que significa em alemão amor. Mas você vai ver aqui o original. Agora sabemos o que ela verdadeiramente fala. E ela não fala nada disso. Ela fala Hello Kong, welcome back. Olá Kong, bem-vindo de volta. Então é isso que ela fala. Aí está a revelação, 36 anos depois, que ela não fala aquela palavra amor. Claro, ela está falando em inglês. Então eu vou dar o play aqui exatamente no corte da cena, que é maior, um pouco maior, é claro, do que o vídeo paranormal. Então vamos lá, vamos ver a cena. Hello Kong. Welcome back. A cena do filme original. Vamos dar um play novamente. Hello Kong. Welcome back. Aí está a revelação do segredo, do que ela fala e a paisagem ao fundo, né, onde ela está. Ela está aqui no seu laboratório, aqui é apenas o cenário, então você vê que aquelas luzes que aparecem lá no tal do vídeo paranormal, né? Algumas pessoas diziam, veja a iluminação de uma vida após a morte, veja Hannah Bushbeck está em uma paisagem iluminada, que coisa maravilhosa. Aí você vê a revelação do que é. E você vê que tem um ator aqui também. Mas se você olhar bem, não daria para você falar a palavra toda, né, em alemão, não daria. E ela fala em inglês, ela não fala em alemão, é a Linda Hamilton, uma atriz americana, é uma atriz mundialmente conhecida, então o que ela fala naquele trecho, se você pegar, ela fala exatamente a parte do welcome back. Então ela fala isso. Então agora está revelado aí o segredo do que ela fala. E o cenário, né? As luzes elas não estão se movimentando. Quando você olha lá no tal do vídeo paranormal, parece que as luzes se movimentam, principalmente olhando essa de cá. Parece que as luzes se movimentam, mas na verdade é o zoom da câmera que está chegando, né? Está se aproximando, o zoom focando no rosto dela e a imagem é isso que mostra. Então as luzes ao fundo lá, olha lá, as luzes ao fundo estão paradas lá.
E o autor está aqui. Então isso também foi cortado no tal do Vida Paranormal, cortado para não mostrar o ator. Mas se você perceber bem, lá no alegado Vida Paranormal, dá para mostrar, porque aqui ele está encobrindo uma parte das luzes atrás, né? A cabeça dele. E lá no Vida Paranormal, se você olhar bem, também vai mostrar isso. Ele vai estar encobrindo a parte. Então, nós não conseguimos identificar que é uma pessoa. Agora eu vou mostrar uma cena mais completa da doutora Amy Franklin, a Linda Hamilton, no filme, para você ter uma noção do contexto do filme. Vamos lá, eu não vou tocar aqui tudo, porque eu fiz um corte de quase 3 minutos. Vou passar rapidamente, vamos ver. O King Kong vai voltar à vida, né? Ele fez uma operação no coração. Aí está o laboratório da doutora Amy. King Kong desperto. Sinal de vida. Amy. Olha aí a cena. Hello, Khan. Welcome back. Aí a cena. Ela fica feliz pelo King Kong voltar à vida. Então esse é o contexto. Olha lá o painel no fundo das luzes. Vou adiantar aqui. Então você vê de onde saiu a cena. Olha lá o painel. I'm getting aggressive. Seriam luzes de uma vida após a morte? Não, são luzes do laboratório, um cenário fictício. Vamos adiantar mais aqui. Dá um play aqui só no final. Pronto, tá aí a cena completa e o contexto de onde saiu essa imagem paranormal. O quão decepcionante é uma imagem que virou um ícone nas pesquisas de vida após a morte, principalmente dessas imagens supostamente gravadas por TV, imagens de uma vida após a morte. E o quão ridículo pode ser isso? O quão decepcionante. É um filme infanto-juvenil, né, eu diria, um filme do King Kong. Veja só que decepcionante. E a atriz, a mulher que aparece, está viva. Só por estar viva já mostra que o filme é falso, porque é uma imagem de uma pessoa que está viva. E é o corte dessa imagem. Que coisa decepcionante. E como isso pode ser frágil. Né? E como isso pode desmoralizar esse tipo de pesquisa, né? Daquelas pessoas que continuem pesquisando essas imagens, porque essa imagem, quando apareceu, essa imagem alegadamente paranormal, que esse casal, esse Julius e essa Meg Hash, que estão sumidos, eles apresentaram essas imagens e isso causou um grande impacto e motivou muitas pessoas a utilizarem a sua própria câmera e a sua TV e começar a gravar, tentando obter imagens de uma vida após a morte, imagens paranormais, e veja de onde está saindo a imagem. Alguém poderia alegar que a imagem seria uma imagem paranormal, porque o rosto do que seria a Hannah Bushbeck, ela surge e depois ela parece desaparecer. Então você vê que parece surgir, veja, olha lá, parece surgir. Então você vê que tem uma inconsistência na transmissão, olha, parece surgir. E ao desaparecer, ela parece desaparecer, esvanecer. Você vê que tá a imagem aqui não tem nada e ela não parece já vir pronta, porque a imagem ela está vindo, ela não aparece de uma vez só, como no filme, né? Não é a cena que aparece, em vez há uma formação da cena. Alguém poderia alegar isso e dizer, olha, isso aqui realmente é uma prova de que é um vídeo paranormal, de que é algo sem explicação. Mas a minha explicação para isso aqui é simples. Na verdade, essa imagem, como eu já disse, ela foi gravado em uma TV antiga. Essa inconsistência que dá nessa imagem, isso aqui é típico de TV antiga. Aquele pulo da imagem, né? É típico dessas televisões antigas, né? Essa TV, como eu disse, já era antiga, lá na década de 80. Então isso aqui eu vejo que não é algo que você não tem uma explicação. Não tem uma explicação. Essa formação aqui que parece surgir uma imagem do nada, parece ser diferente do filme, que o filme a imagem já aparece. E aqui algo que parece uma formação, mas não é uma formação. Isso aqui é uma inconsistência dessas TVs antigas, né? Aqui ao final
a parte final, que parece ela sumir nesses pontilhados todos, isso aqui me parece uma troca de canal dessas televisões antigas. Então também dá esse efeito. Eu vejo como isso aqui muito compatível com essas TVs antigas. Você não ia ter esse efeito nessas TVs de hoje, modernas, você não ia ter esse efeito. Então isso é típico, essa imagem de TVs antigas, essa turbulência da imagem. Eu não enxergo absolutamente nada de algo inexplicável aqui. Para mim tem uma explicação compatível com esses televisores antigos. O que é impressionante é que ninguém até hoje conseguiu descobrir isso. Vendo ela, a atriz Linda Hamilton, uma atriz famosa, então não é uma atriz desconhecida, é uma atriz mundialmente famosa e que ela ficou muito conhecida porque ela fez esse filme anterior, de 1984, foi lançado O Exterminador do Futuro. Então é um filme mundialmente conhecido que todo mundo viu. Eu, quando era criança, eu vi. Ela contracenou com quem? Com Arnold Schwarzenegger. Veja, aqui são imagens que eu tirei do filme O Exterminador do Futuro. Então essa atriz Linda Hamilton, ela ficou muito conhecida com esse filme O Exterminador do Futuro, que o planeta, praticamente o planeta todo viu, pelo menos o Ocidente. É impressionante como essa imagem paranormal ela fica camuflada, que as pessoas não conseguiram descobrir o rosto de uma pessoa que é mundialmente famosa. Isso passou décadas, varou décadas, e essa imagem foi transmitida em TV do mundo inteiro. Até hoje é transmitida como uma das melhores provas da vida após a morte, obtidas por esses experimentos de vídeo, pessoas que filmam a TV para tentar obter uma imagem, uma recepção supostamente de uma vida após a morte. Veja quão decepcionante pode ser isso. Aqui é um outro filme que ela fez, aí já um filme não tão muito conhecido, no mesmo ano, lançado no mesmo ano, 1986, que aqui no Brasil saiu como O Erro Fatal, Black Moon Rising. Então aqui imagens dela é exatamente a mesma. Veja como isso passou incólume. Aqui são fotografias aproximadas da época, aqui por exemplo de uma série, como saiu aqui no Brasil, Assassinato por Escrito, de 1986. O mesmo rosto da Linda Hamilton, olha lá. Aqui uma foto de 87, exatamente no mesmo ano ali, para ter uma ideia. Então ela estava em plena atividade e esses filmes eram muito vistos, principalmente O Exterminador do Futuro, e as pessoas não conseguiram decodificar. Mas hoje o mistério caiu por terra. Para mim já caiu por terra desde 2022, em abril de 2022, quando eu descobri essa imagem. Eu só estou mostrando agora porque eu continuei a pesquisar outras imagens, desde que está o casal luxemburguês, o Julius e a Meg Hashbar, para tentar identificar outras imagens que eles tinham obtido, e eu consegui identificar outras. Aqui são algumas imagens que eu retirei do filme, que é o nosso filme aqui, o King Kong Lives, de 86. Então você veja o mesmo rosto da mulher, o mesmo rosto da Linda Hamilton que aparece lá no Vídeo Paranormal. Se você está curioso para saber como está a Linda Hamilton hoje, estou mostrando aqui algumas fotos dela. Aqui, na verdade, são fotos de 2019 e, é claro, a idade passa para todo mundo. A Linda Hamilton que está viva, em plena atividade e fazendo seus filmes. Este vídeo, ao invés de ele ser uma das melhores provas de uma vida após a morte, como alguns acreditaram e propagavam, na minha avaliação, essa é uma das maiores decepções desse campo de pesquisa. É algo que desmoraliza esse campo de pesquisa, e eu sei também que as pessoas não vão dar o braço a torcer, vão continuar de pé juntos, jurando que aquela imagem não é uma cena do filme King Kong Lives e não é a Linda Hamilton, é a tal da Hannah Bushback e de Uma Vida Após a Morte. Está aí a explicação do que é essa imagem. Na minha avaliação, isso aqui é um trabalho fraudulento, é um trabalho que foi feito para enganar as pessoas, é um trabalho falso, não é um vídeo de Uma Vida Após a Morte. Está aí explicado 36 anos depois a solução decepcionante desse enigma que cai por terra hoje, e está aí a solução.